Fábio Camp, para que ele possa estar golpeando e observando mais uma vez aquilo que nós estávamos dizendo anteriormente. Se eu estou em guarda aqui e ele golpeia, é óbvio que eu vou utilizar a minha guarda como a minha proteção, de modo que eu tenho condição de golpeá-lo. No entanto, o que acontece? Por um motivo, eu não tive condições de bloquear o movimento ou interceptar, que é a palavra melhor, com a mão da frente. Observe o que acontece. Então eu tenho que sair, eu tenho que me proteger da outra mão, eu estou próximo agora. Então há uma inversão de guarda. Você reparou? Minha guarda está lá na frente. O que eu faço com essa mão? Daí a importância. Se eu simplesmente golpear aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Principalmente alguém com a estrutura que o mestre Camp possui. Então é muito importante aqui, ó, ele tem um peso e uma estrutura a favor dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desestruturá-lo. Por isso que é tão importante esse movimento. Esse movimento porque ele está concentrado com o cotovelo baixo. Ó, eu tenho que desequilibrá-lo. Se eu faço assim, eu desequilibro pouco. Ele vai, inclusive, me golpear. Se eu faço em linha, ó, o que acontece? Eu tenho agora ó, condição de ele me golpear. Então eu não posso nem fazer para cá e nem fazer para cá. Percebe? Onde é que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar na linha diagonal, na linha onde está o do-ien dele. Observe a diferença. Então quando eu faço aqui, ó, não aqui muito, aqui, ó, faz toda a diferença, porque aqui, ó lá, ele não consegue entrar com o braço. Se é para cá, ele consegue, se é para cá, ele consegue. Percebe? Então, o que acontece? Quando ele vem aqui e golpeia, olha só que interessante. Ele começa a desequilibrar e cria aqui uma distância. Essa é a distância que eu vou utilizar para o meu chute. Se estamos aqui, então, ele vem, golpeou aqui, eu venho e golpeio, e ele então tem condições de sair ao lado para que possa o meu chute alcançá-lo, mesmo com as condições que propositalmente foram oferecidas, que foi para o lado. Ou seja, eu estou antecipando a situação. Mais uma vez. Então aqui fica bem claro na demonstração do grão-mestre da Imamura esse entendimento da condição de estudo. Então, obviamente, isso deixa bem claro, né? Se eu pudesse, eu usaria a guarda. Mas a gente está querendo estudar uma outra condição, porque essa é a natureza dessa ferramenta, do boneco de madeira, como se dentro do sistema útil, exatamente ampliar a sua exploração de possibilidades. Então, eu não consigo usar a guarda como eu gostaria de usar, mas ainda assim tem potencial. Como esse potencial pode ser explorado? Certamente com precisão, e tem muita precisão nessa demonstração, né? Exato, né? E você vê que é um ponto que eu acho muito rico dessa demonstração ali do grão-mestre Léo, inclusive, né, a fim de futuros vídeos, a gente poderia inclusive convidar ele para poder fazer uma questão em relação a esse vídeo específico, porque eu desconfio de que o entendimento que ele teve de onde ele deveria colocar o braço do mestre Camp ali, aconteceu enquanto ele encostava no mestre Camp ali naquele momento. Porque você percebe claramente a sutileza com que ele vai entendendo como o corpo do mestre Camp vai reagir em relação ao movimento. Então isso mostra, né, um alto nível de perícia, né, do grão-mestre Léo e um alto nível de Kung Fu, que é aquilo que a gente tem falado sempre, né? Você já comentou isso hoje, inclusive, sobre a importância da relação. Ou seja, se a gente dissesse assim, toda vez que alguém passar a sua guarda, você vai fazer isso e vai acontecer isso, não teria relação, né? Seria só uma aplicação. E ali você percebe que há uma relação com o mestre Camp. Inclusive, quando ele comenta sobre se ele golpear, usando o braço que já passou da guarda, ele golpear embaixo, aquilo não geraria efeito no mestre Camp ali, de fato, né, na composição corporal do mestre Camp ali, com o peso estabelecido, gera pouco efeito. Mas isso também não é uma regra. Isso poderia gerar efeito em uma outra pessoa com outra configuração, uma pessoa mais magrinha, mais leve, com outro tipo de estatura, talvez gerasse algum efeito, talvez gerasse alguma reação. Por isso também a importância da relação. Então eu desconfio que ele desenvolveu boa parte da fala dele em cima do roteiro que ele tinha, ele descobriu ali enquanto aconteceu, o que é muito próprio do Kung Fu, né? O Kung Fu acontece muito em cima dessa espontaneidade. E isso também reforça a importância dos 6 movimentos do braço. Eu vou pegar aqui.
como um braço humano, o braço do boneco tem que ser capaz de poder fazer isso, poder fazer isso, de poder fazer isso, de poder fazer isso, de poder fazer, né? Você vê que aqui tem um limitador, ó, exatamente para você poder colocar o corpo do boneco aqui. Então você pode fazer isso. O braço pode ir para frente, assim como ele pode ir para trás. Então isso é bem importante, porque se o braço pode fazer tudo isso, ele pode fazer a mistura de tudo isso também. Ele pode ir para cima e para o lado, ou seja, uma diagonal. Então você tem que ter a sensibilidade de para onde você vai jogar esse braço, dependendo do que você sente do movimento do outro. Então o boneco ele vai te sensibilizar cada vez mais por essa precisão, porque ele limita o movimento, a você fazer movimentos menores, mais precisos, e com o boneco respondendo para você, deixando claro para você o resultado do seu movimento. Você quer jogar para cima, foi para cima mesmo? Você quer jogar para o lado, foi realmente para o lado? Como é que é? No caso ali, o mestre usou uma diagonal, porque se for para cima não ia dar. Para o lado ia cruzar, entrava outra mão. Ele usou uma leve diagonal, que é a diagonal que realmente desestabilizava o oponente. E aí ele pôde usar a outra mão no tempo certo, né? Porque tem a questão de você conseguir jogar essa energia no tempo que permita essa outra entrar. Então, tudo isso, por isso é interessante falar de refinamento. Né? Então, como é que a abordagem do boneco é uma abordagem madura e não parte de uma lógica, inclusive, de violência, né? Daquela questão de golpear o boneco a qualquer custo, de qualquer jeito, o mais rápido possível. Você vê que esse tipo de abordagem, muitas vezes, não consegue permitir que você consiga entender tudo isso que está sendo mostrado. Eu encher o boneco de enchimentos, né, para você poder golpear ele, né, quer dizer, nada contra, né, se você comprou um equipamento como esse, você usa como quiser, né, mas a gente tem algumas sugestões que possam, talvez, melhorar a sua exploração no seu Kung Fu, e Kung Fu que nós estamos dizendo no seu sentido, não no seu estilo, né, você pode ser praticante de qualquer arte marcial e fazer bom uso desse instrumento. Inclusive, o Grão-Mestre Léo tem lives em que ele comenta exatamente sobre isso, né, como que praticantes de diversos estilos de artes marciais podem fazer uso do boneco também para refinar o seu Kung Fu. No nosso caso específico, que é o uso do sistema Wing Chun, nós temos uma listagem muito rica, no qual essa é a terceira parte que está sendo explorada, e que sugere, inclusive, uma série de explorações, como o mestre Felipe comentou no início desse bloco, sobre como você está ali abrindo mão do uso, né, da guarda. Se você pudesse usar a guarda dela já bem construída, você usaria, mas ali nós estamos propondo a falência dessa guarda, ou seja, você perdeu a distância, o adversário atravessou a guarda. E isso é proposto na listagem. É uma das listagens, né, possíveis que quem pratica o sistema Wing Chun, ao menos dentro da linhagem Moyata, a gente tem 8 possibilidades de listagem dentro de uma listagem de 8 partes, né, dentro dessa prática, ali a terceira. E aí você percebe a riqueza, né? Você pode realmente trabalhar a partir da premissa de que você perdeu. E isso, para o artista marcial, para mim, é um ganho maravilhoso, isso no sentido estratégico, porque você não parte sempre da possibilidade em que você está 100% na melhor condição. Você parte, inclusive, das condições onde você não está com uma ambiência favorável, o que é muito comum no dia a dia, né? O que é muito comum na nossa vida. Você não está 100% bem garantido nas condições que você entra, nos embates que você tem na sua vida. Muitas vezes você vai precisar realmente recuperar a partir de uma situação que você entrou atrasado, que é o caso aqui, né? Você, por algum motivo, e é interessante a maneira como o Grão-Mestre comenta, né? Ele fala assim, por algum motivo, né, por algum caso, você, né, o adversário já está dentro da sua guarda, né? A gente não sabe dizer qual é esse caso, a gente só sabe dizer o seguinte: é muito possível que isso aconteça, né? Que você perca o tempo, né? Que você não vai estar 100%, não existe um ser humano perfeito, e você não vai estar 100% em todas as situações que você entrar de embates na sua vida. Por isso que a grande questão do Kung Fu, né, a gente pode dizer que é o como, né? Como você lida com as situações que você se encontra. Então, o sistema de Kung Fu vai inventariar possibilidades, todas, inclusive as que você não está na posição ideal. Exatamente para você entender como você vai trabalhar uma lógica de transformação. Se eu estou em cima, como é que eu não me empolgo de estar em cima? Porque eu posso estar embaixo logo depois. Se eu estou embaixo, como eu não me desespero de estar embaixo? Porque isso pode transformar depois. Então, o sistema de Kung Fu vai trabalhar exatamente esse como. A arte é o como você faz, como você usa cada condição que você se encontra. Não só pode, como é muito provável que se transforme, né? É muito provável que, pela lei da alternância, né, tudo o yin e o yang, né, muito provavelmente a situação vai sempre se alternar, ao contrário dela.